dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, que venha a nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inunde as nossas vidas de tal forma que a cada dia que passe a gente conheça cada vez mais a Deus e a Cristo, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Que todos os tesouros de toda a sabedoria e de toda a ciência estão escondidas nas pessoas de Deus e de Cristo. Está lá em Colossenses 2, versículo 2 e 3, né? Paulo é um dos apóstolos que mais fala sobre o conhecimento de Deus. Ele aprendeu com Cristo, né? Cristo diz que o conhecimento de Deus é a vida eterna. Todo homem aqui na terra precisa conhecer a Deus. Embora na Idade Média, na Idade da Escuridão, tenham aparecido filósofos, né? Chamaram até de pais da igreja, ou seja, esse pessoal era maior do que os apóstolos, nunca foram batizados nem selados, mas eram maior do que os apóstolos, chamados de pais da igreja, começaram a inventar coisa, dizendo que o ser humano não pode conhecer a Deus, é incapaz de conhecer, o homem não pode conhecer a Deus, porque Deus é insondável e é irreconhecível, Deus, ninguém pode conhecer a Deus, né? Infelizmente, a igreja de hoje ainda está envolvido nessa mentira, não tem buscado conhecer a Deus, primeiro na palavra, depois no relacionamento íntimo e profundo com a sua pessoa, né? Mas vamos lá. Hoje nós temos aqui na quarta-feira as perguntas 7 e 8, né? A pergunta 7 nos diz assim: a lei escrita foi dada antes ou depois do pecado? Essa aqui todo mundo sabe, obviamente, mas é mais para uma reflexão, porque Paulo está fazendo aqui, chamando a igreja a um raciocínio lógico, para mostrar o que vem antes é mais antigo, é superior, é mais poderoso, e o que vem depois está subordinado ao que veio primeiro. Paulo sempre faz, Paulo não, né? A Bíblia, o próprio Cristo também faz isso, trazendo as questões principiológicas, mostrando ali a posição hierárquica. Por isso que a Bíblia fala muito de princípios, a teologia fala muito também de princípios. Quando nós conhecemos os princípios bíblicos, os princípios doutrinários, aí você pode dizer que conhece a Bíblia, porque tudo na Bíblia vai se voltar para os princípios, né? Então, quem conhece os princípios bíblicos, conhece com certeza a Bíblia e está no caminho certo para conhecer a pessoa de Deus. Amados, só relembrando que ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui claramente que Paulo diz que ele se gloriava, né, em Deus por meio de Jesus Cristo, por causa da reconciliação que recebeu sem merecer. Não só ele, mas todos, né? Judeus e gentios, né? Todos. Nós vimos também, quando Paulo diz no Romanos 5,12, quando ele diz bem claro aqui, né? Que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, né? Adão, e por causa do pecado entrou a morte, e esse pecado passou a contaminar todos os homens, né? Todos os homens passaram a morrer, e todos os homens se tornaram pecadores pela questão da hereditariedade, a questão natural das coisas, né? Aí, dando continuidade a isso, hoje na pergunta 7, nós temos essa pergunta, né? A lei, a escritura, lei e escritura sagrada, né? Não leia a lei aqui, a palavra lei aqui é Torá. Torá no sentido de escritura sagrada, né? Foi dada antes ou depois do pecado? Romanos 5,13 diz: pois antes de ser dada a lei, ou seja, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Olha, coisa linda, né? Veja que Deus é tão justo, como diz Paulo, aonde não há lei, não pode haver pecado. Como é que eu posso ser acionado para pagar por um crime se não está prefigurado lá na lei que aquilo é errado? Não tem, isso é uma questão de justiça, básico, né? Então, Paulo começa dizendo aqui que o pecado ele já existia no mundo antes da lei escrita, porque ele fala aqui da lei escrita. Porque antes de Adão pecar,
Deus deu para Adão uma lei, um mandamento. Adão, você não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Então o Senhor deu um mandamento. Você só pode comer da árvore da vida que está no centro do jardim do Éden, junto com a árvore da ciência do bem e do mal, e de todas as outras árvores aí, você pode comer. Mas aquela não pode. Esse foi o mandamento que Deus deu para ele, e quando ele transgrediu, o Senhor cobrou isso dele. Por que você fez isso? Né? Então, ali era um mandamento, ali era uma lei. Então, por isso que Paulo está se referindo aqui à lei escrita. E a lei aqui que ele está falando não é apenas a lei dos 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo 20, não, mas toda a estrutura de leis que está ali nos 5 livros de Moisés, e essas leis que estão escritas nos 5 livros de Moisés estão replicadas, repetidas no livro dos profetas até Malaquias. E no Novo Testamento também, isso é repetido várias vezes. Né? Repetido pelo próprio Jesus várias vezes, por Paulo, por Pedro, por João, pelos apóstolos todos. Né? Então, quando ele diz aqui, olha, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, antes de ser dada a lei escrita. Né? Porque antes lá de Moisés, o Senhor deu mandamento para Abraão, o Senhor deu mandamento para Noé, Noé, faça isso, Noé, fecha a porta, Noé, só faça isso e isso. O tempo todo Deus está dando mandamento. Né? Mandamento. E o homem, pela fé, obedecia aquela palavra, e aquela palavra obedecida gerava o quê? Fé. E esses homens foram justificados, porque cumpriu o que Deus mandou fazer. Simplesmente assim. Né? Abraão, por exemplo, quando nem tinha a lei escrita, nos moldes que o Senhor inspirou Moisés a fazer, Abraão foi chamado de pai da fé. Né? Então, antes da lei escrita, o pecado já estava no mundo. Né? Antes da lei escrita, antes da Torá, da lei escrita, o pecado já estava no mundo, que é o que Paulo está escrevendo aqui. A palavra lei aqui é Torá. Então, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Ponto. Aí Paulo vai dizer, ó, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Muitos pseudoteólogos de hoje estão dizendo assim, está vendo como a lei é ruim? Então, se a gente destruir a lei, vai acabar o pecado do mundo. Olha que ignorância. O texto não está dizendo isso? O texto está dizendo assim, olha, é necessário que o Senhor, se a lei era quem ia trazer o pecado para o mundo, então Deus é o grande promotor do pecado. Eu estou colocando a culpa em Deus, porque Deus quem deu a lei para Moisés. Não é mesmo? E a lei não existe para isso. A lei existe porque quando a lei aparece, a Bíblia diz que o pecado abundou. Claro, o povo não conhecia o que era certo e errado, a lei veio dizer o que era certo e veio apontar o que era errado. Como eles estavam todos no erro, aí o pecado abundou, porque era muita gente errada fazendo muita coisa errada. Não é mesmo? Vamos dar um exemplo aqui mais fácil. Existe o nosso vizinho, que tem uma cerca de arame farpado, muitos pés de manga lá dentro, né? As mangas mais lindas do mundo, os cajus, as frutas mais belas lá, né? E uma placa dizendo, não entre, a placa é a lei, a placa está lá, o mandamento dizendo assim, ó, não entre, cão bravo, vigia com espingarda, você vai levar um tiro se entrar aqui para roubar fruta. Está lá, o mandamento está lá. Né? Antes, quando não existia a placa, os arames eram tudo fogados, as pessoas entravam, tiravam a hora que queria. E agora, quando chegou aquela placa e o povo estava acostumado a tirar aquilo lá que não era dele, o que é que vai acontecer com o povo? O povo vai entender que estava fazendo aquilo errado. O povo vai entender que se entrar agora para roubar, vai tomar um tiro, o cão vai morder na perna e assim por diante. Então a lei, ela existe para isso, para apresentar o que é errado, mas sobretudo para que o homem ande no caminho certo. Continuando, amados, vamos aqui para a pergunta 8, que diz assim: de Adão até Moisés existia a lei escrita para as 12 tribos de Israel? De Adão até Moisés já existia? Também é uma pergunta que todo mundo sabe. Claro que não.
Apesar de antes de Moisés já existir as 12 tribos, né? Porque Jacó, com os seus 12 filhos, né? Depois de os filhos já adultos, eles se mudam lá para o Egito, para a terra de Gósen, uma terra cedida pelo faraó a pedido de, né, por honra à pessoa de José. E ali as 12 tribos de Israel vão se desenvolver ali e vão acabar se tornando escravos do Egito durante 430 anos, ali vão passar escravos, né? Então, antes de Moisés, em 430 anos depois, Moisés se levanta, ou melhor, Deus levanta Moisés, para que Moisés seja o líder redentor, né? Inclusive um tipo de Cristo, né? Aquele que redime o povo, que conduz o povo à redenção para o deserto onde Deus está. Então, vejam só, então, ali não existia ainda. As 12 tribos de Israel já existia, mas não existia lei para as 12 tribos. É tanto que o Senhor, né, ele vai conduzir através de Moisés o povo lá para o deserto, e lá no deserto ele começa primeiro a dar os 10 mandamentos, e logo em seguida ele começa a dar inúmeros mandamentos. São muitos. Existem leis de saúde, existem leis civis. É por isso que a Bíblia diz que Deus deu leis, normas, estatutos e preceitos. E ele vai dizer no livro de Deuteronômio, outro livro, assim, olha, se vocês andarem nas minhas leis, nos meus estatutos, nos meus preceitos, vocês terão saúde e serão prósperos. Uma promessa sob condição. Como todas as promessas da Bíblia são condicionadas à obediência do homem, né? Nenhuma promessa é dada a qualquer um de qualquer jeito. Toda promessa, ela é condicionada. Só uma observação aqui, né? Pois bem, então o texto de Romanos 5,14 diz, ó, todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao pecado de Adão, semelhante à transgressão de Adão, o qual, Adão, era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão aqui, Paulo vai usar aquela linguagem que ele sempre usa, né? A linguagem de tipo e antítipo. Adão era um tipo de Jesus. Em que sentido? Um tipo no sentido de que, se Adão, por causa de um homem, entrou um pecado no mundo, Cristo, o antítipo, por causa de Cristo, vai ser retirado o pecado do mundo. Então, quando ele está dizendo que a morte reinou desde os dias de Adão até o dia de Moisés, a partir de Moisés ninguém morreu, acabou a morte, olha só. Os que estão presos à letra morta, lendo o texto aqui ao pé da letra, não vai explicar isso. Mas e depois o pessoal não continuou morrendo? O próprio Senhor vai dizer lá para Moisés e para os demais, olha, a partir de agora, a vida do homem está estabelecida apenas há 70 anos. O que passar disso é enfado e canseira. O próprio Deus estabelece isso, né? E na Escritura está. O próprio Moisés morre, e tantos outros, né? Então, quando ele diz que a morte reinou sem lei. A morte reinou sem lei. Como é que a morte reinou sem lei? Se o salário do pecado é a morte. Tinha pecado. Mas que pecado era esse? Aquele que Paulo vai explicar, o pecado cometido, as leis naturais. Né? Vamos tentar explicar isso que Paulo vai explicar só lá no capítulo 7, para a gente não ficar com dúvida agora. Exemplo. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos de idade, eu venho de família de caçadores, criado no interior, caçando animais para comer, sobrevivência, né? Juriti, nambu, essas aves que a gente comia, né? E tal. E aí, imitando o meu pai, né, a gente ia também caçar. E eu lembro que eu tinha 13 anos e ainda não tinha matado uma ave, né? Nunca tinha matado uma ave. E aí, com aquele estilingue, aqui no Nordeste chama de baladeira, né? Eu com a minha baladeira, entrei numa mata junto com outros meninos lá, não lembro mais quem era, e aí chegou a oportunidade de eu matar a minha primeira ave. E eu atirei aquela pedra, a pedra bateu na cabeça da ave, e quando bateu, que eu senti que eu matei aquela ave, aquela pequena ave, né? Aquilo me deu uma frieza no meu coração.
Eu era tão ansioso para matar, para dizer, eu sou um caçador como meu pai, como os meus tios, como, né? Eu sou uma pessoa que agora sou considerado um caçador. Eu vou ser aceito no ciclo dos caçadores, né? E aí, aquilo me deu uma frieza no coração, algo reprovando aquilo, que aquilo não era bom. Eu achei que era algo muito bom, mas aquilo não foi bom para mim no primeiro momento. Foi algo muito estranho. Aquele dia, para mim, eu tenho hoje, aquele dia na minha memória até hoje, não foi bom. Eu continuei matando muitas aves depois, né? Até adulto, já caçando e tal. Mas me tornei um caçador dos bons, mas aquilo não saiu da minha memória. E aquilo ficou muito claro para mim, a questão da lei natural que Paulo explica. O homem, quando faz algo errado, mesmo que não exista uma lei, ele sabe que é errado. Por exemplo, outro exemplo, o índio da Amazônia, que nunca leu a Bíblia. Por que ele sabe que é proibido matar? Por que ele sabe que é proibido, dentro de uma tribo daquele, ele não pode se deitar com a mulher do seu irmão? Os princípios básicos. Por que ele não faz isso? Né? Por que eles respeitam a natureza, respeitam a vida de uma forma geral? Por que eles estão andando na mata, encontram um pé de manga, lotado de manga? Ele senta ali, chupa a manga com todo mundo ali, chupa a manga, tal, né? Se ele tiver a sua esposa e um filho em casa, ele leva uma, duas mangas, aquilo que eles podem chupar naquele momento, leva para lá, não fica derrubando pedra, jogando pedra, levando sacos e sacos de manga, né? Levando as verdes, né? Levando aquilo que vai apodrecer, não. Ele só pega para chupar naquele momento, aquela necessidade para aquela hora, porque a necessidade que ele vai ter depois, ele vai encontrar o que vai saciar a sua vontade depois. Olha, pergunta, quem foi que ensinou isso a eles? Né? Isso é questão de lei natural, da convivência. Então, os homens serão julgados por esta lei também. Então, de Adão até Moisés, quando não existia um código escrito, bem detalhado, do que pode, do que não pode, pelo menos um resumo, né? Era exatamente assim. Os homens eram julgados por Deus, né? E eles eram obedientes justamente nisto aí. Então, eles eram julgados por Deus. É por isso que Paulo vai dizer, né? Aqueles que sem lei pecarem, sem lei perecerão. Ah, então sem lei há pecado? Ah, sim. Adão pecou sem que houvesse a lei escrita por Moisés, né? Então é muito importante que nós entendamos isso. Paulo vai falar muito desta lei natural, inclusive vai dizer que dentro de nós já existe uma outra lei estranha, que a gente não aprendeu essa lei, a lei da carne do pecado, a lei que leva o homem para a morte. E como é que essa lei é escrita? Não é, obviamente. Então, meus amados, que o Senhor nos dê luz dos altos céus para que a gente entenda esta palavra linda e maravilhosa que o apóstolo Paulo está nos ensinando, para que a gente não mude o que ele está dizendo, recortando versos bíblicos, frases isoladas, para pregar algo que ele não disse.